Olá, querido, a paz do Senhor Jesus, muito obrigado por vocês estarem aqui conosco no nosso canal. Mais um dia, mais uma palavra, mais uma reflexão para a sua vida. Nós agradecemos grandemente porque acreditamos que o que nós carregamos, eles vêm do Senhor e aquilo que vocês carregam, vem do Senhor também. Amém? Que você possa ter uma palavra hoje abençoada, que você possa ter uma vontade imensa, né, de pertencer ao Senhor, que você possa ter uma vontade imensa de entender aquilo que o Senhor está falando, né, e ter a certeza de que o Senhor está com você e está na sua vida. Glórias a Deus. Então, dando sequência na série Gênesis, o início de todas as coisas, nós partimos lá daquela passagem onde Abraão tinha entregado a Sara para o egípcio, faraó, e o faraó teve uma visão, além das pragas e do tormento que Deus criou na casa dele, de atropelar, de mandar o Abraão e o Ló e a família dele se sumir dali, com bens, com prata, com ouro, mas assim, sai daqui, cara, tu me enganou. Então nós vemos que no capítulo 13, no versículo 1, está escrito assim: Abraão saiu do Egito para o sul, ele, sua esposa e tudo o que tinha, e Ló com ele. E Abraão era muito rico em gado, em prata e em ouro. Então ele tinha saído e ele era muito rico, né? E Ló foi com ele. Amém? Vamos agora para o versículo 5. Pula agora do 2 para o 5. E Ló também, que foi com Abraão, tinha rebanhos e gados e tendas, e a terra não foi capaz de comportá-los para que eles pudessem habitar juntos, porque eram muitos os seus bens, de modo que não puderam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam na terra nesse tempo. E Abraão disse a Ló: que não haja contenda, eu te suplico, entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, pois somos irmãos. Não está a terra toda diante de ti? Suplico que te apartes de mim. Se tomares a esquerda, então eu irei para a direita. Se apartares para a direita, então eu irei para a esquerda. E Ló levantou os olhos e viu para a planície do Jordão, que era bem regada em todo lugar, vírgula, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, vírgula, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Até aqui, querido, por enquanto. Meu Deus, então nós estamos observando aqui um episódio onde Abraão, quando saiu lá da sua terra, da sua parentela, ele tinha uma certa dúvida, eu acredito, que a promessa que o Senhor tinha para a vida dele, que ele seria o pai de uma grande nação. Pois ele já estava velho, a Sara já era uma mulher também idosa e, além de tudo, era estéril. Então, Abraão tinha outros filhos e filhas, mas não tinha o filho da promessa, que era o filho da sua esposa, da Sara. E ele, para querer resolver o problema de Deus, muitas vezes a gente quer resolver o problema de Deus, querido. Nós achamos que nós podemos resolver um problema para Deus, sendo que para Deus nada é impossível. Ele levou Ló, que era o seu sobrinho. E nós vemos que desde quando ele saiu, se você quiser vir ler todo o capítulo 12, você vai observar que em nenhum momento Deus falou com Abraão até aqui. Então, Deus prosperou Ló, Deus prosperou Abraão, a ponto deles terem tantos bens, tanta ovelha, tanto gado, tantos animais, que eles não conseguiam viver no mesmo espaço, porque eles precisavam se afastar. E Abraão fala no versículo 8 do capítulo 13, que não haja contenda, eu te suplico, entre mim e ti, entre os meus pastores e teus pastores. Não esta a terra diante de ti, suplico que te apartes de mim. Então Abraão falou assim: cara, eu quero que você escolha a terra. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E eu não quero mais ficar contigo, porque nós não podemos suportar. A terra não pode suportar a quantidade de gado que nós temos. E aí a gente observa, querido, que Abraão teve essa decisão difícil, mas era necessária. E hoje eu quero trazer essa reflexão para a sua vida.
Quantos lós você tem carregado? Qual que é o seu ló hoje, querido? Deus te deu uma palavra de prosperidade, Deus te deu uma palavra de direcionamento, Deus te deu uma palavra de fé, e muitas vezes você está querendo ajudar Deus e levar os lós junto, porque você não tem capacidade, não tem coragem de fazer aquilo somente confiando plenamente no Senhor. E hoje eu quero te desafiar a você dar um chega nesses lós, a você dar um basta no ló. E não, querido, desafiar, não falar mal, não brigar, porque você pode ver que Abraão não fez isso. Abraão falou assim: o que você quer? O que você está fazendo, Ló? O que você, para onde você quer ir? Porque ele sabia que a promessa estava sobre a vida dele. Então, mesmo ele indo para um lugar que não era tão interessante quanto Ló escolheu, a promessa era sobre a vida dele e iria se cumprir. Então Ló falou: eu quero Sodoma e Gomorra, porque era a melhor terra, a terra mais fértil, a terra mais bonita, era plana. E Abraão escolheu as montanhas, ficou com as montanhas, que aos olhos naturais era pior, mas aos olhos de Deus era o lugar, porque lá não existia seca, porque lá não tinha Sodoma e Gomorra que logo ia ser destruída por causa da perversidade do coração, por causa da perversidade do pecado, né? Se você ler lá o 13, está escrito assim, o versículo 13: mas os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores diante do Senhor. E o 14, Deus se pronuncia com Abraão mais uma vez. E o Senhor disse a Abraão, depois que Ló partiu dele, e a Bíblia deixa escrita, Deus só fala contigo muitas vezes depois que você toma a decisão de apartar o Ló da tua vida. Deus falou assim: eleva agora os teus olhos e olha do lugar em que estás, para o norte e para o sul, e para o leste e para o oeste, porque toda a terra que tu vês para sempre eu te darei a tua semente, e eu farei sobre tua semente como o pó da terra, de modo que não homem pode contar o pó da terra, então também a tua semente não será contada. Meu Deus, querido, olha o tamanho da promessa. Ele já estava pisando na terra, mas Deus não tinha se revelado a ele porque ele ainda estava com Ló. Meu Deus, nós precisamos entender a Bíblia, querido. Nós precisamos entender aquilo que o Senhor está falando conosco nesse momento. Nós precisamos entender que o Senhor, Ele fala através da sua palavra a todo momento com nós. E que essa palavra ela é cortante tanto para mim quanto para você, mas está te desafiando. Retira os lós da sua vida. Retira o ló da sua vida. E não que Deus vai fazer com que o Ló pereça, porque lá na frente, acontece várias situações com Ló. Nós vamos ler nas próximas semanas. E Abraão vai libertar ele. Depois Sodoma e Gomorra. E Abraão clama pela cidade. Mas não foi achado nenhum homem justo. Que vai ser outro dia, outro tema muito legal de nós falar. Mas, querido, eu quero hoje te colocar num lugar que vai tirar você da tua zona de conforto. Qual que é o ló da tua vida? Que sociedade que você fez que Deus não tinha aprovado aquela sociedade? Qual que é o pacto que você fez com uma pessoa? Que pessoa que você está trazendo para dentro da sua casa, que não é uma pessoa que agrada aos olhos de Deus para a sua vida? Qual que são as pessoas que você está sentando na mesa e você está desagradando a Deus estando ali no meio daqueles pecadores? Quais são os lugares que você tem ido, que são os teus lós, que você tem que parar de ir? Querido, acredite, a palavra de Deus é poder. E ela está hoje me confrontando e te confrontando. Eu sei por necessariamente, muitas vezes eu fiz sociedades durante a minha vida. Desde os meus 19 anos eu tinha pequenas empresas e eu tinha sociedade. E chegava um ponto que só eu trabalhava, querido. Chegava um ponto que a gente começava a ter contenda. E aí a gente tinha que apartar a sociedade. E na última sociedade que eu tive, eu tomei um prejuízo, querido, de 2 dígitos bem altos. E eu tô pagando ainda, até hoje, o banco por causa desse prejuízo, dessa sociedade. E o Senhor não tinha me avalizado. Então, querido, que você aprenda com esses erros. Que você não precise passar por isso que eu passei.
que você não precise sofrer o que eu sofri e nem sofrer o que Abraão sofreu, porque se ele não tivesse levado Ló, a história dele teria sido outra. Mas como ele levou Ló, ele precisou arcar com algumas consequências e tomar medidas drásticas. Mas que Deus possa te mostrar qual que é o teu Ló hoje. Quais são as coisas que impedem de Deus se pronunciar. É aqui mesmo a tua terra. É aqui mesmo a tua parentela. É aqui mesmo aonde eu vou te dar descendentes como o pó da terra. E querido, tenha fé. Porque Abraão não viu a promessa se cumprir. Mas ele pôde enxergar a cidade de Deus. Ele pôde enxergar o sacrifício de Jesus. Porque quando ele foi sacrificar o filho dele, que a gente vai falar também daqui umas semanas, ele já apontava a Cristo. Então ele já tinha visto a cidade santa. Amém? Que Deus te abençoe, que você possa ter uma reflexão dessa palavra. E qualquer coisa, me chama nos comentários, me chama no WhatsApp e nós vamos estar podendo se ajudar juntos. Amém? Deus abençoe e até semana que vem!